IBGE realiza levantamento inédito sobre os efeitos das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Unidade de saúde atingida pela enchente na Vila Elizabeth é reaberta e volta a atender a comunidade local. Síndrome pouco conhecida atinge a população infantil da cidade. Surto da doença mão, pé, boca é registrado na capital. Você vai saber quais cuidados os pais devem adotar com as crianças. Informação que pode salvar vidas. Setembro é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. Você vai ver que aqui na capital atividades promovem a conscientização das pessoas. E com o acampamento Farroupilha indo para o último fim de semana, você vai descobrir que, além do churrasco, tem uma outra iguaria despertando a curiosidade dos visitantes. A sua revista semanal de notícias da cidade está começando. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. Escolas de educação infantil de Porto Alegre têm registrado um crescimento no número de casos da síndrome mão-pé-boca, uma infecção viral que afeta principalmente crianças menores de 5 anos. Recentemente, a Prefeitura emitiu um alerta epidemiológico para a rede de serviços notificadores de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de casos da doença foi notório entre a segunda quinzena de julho e a primeira semana de setembro deste ano, quando 19 surtos foram registrados, envolvendo 161 pessoas entre bebês, crianças e adultos. A nossa reportagem foi ouvir um especialista que explica o que é a doença e quais os cuidados a serem tomados. Olá, Gui, muito boa tarde para ti e para você que nos acompanha aqui no Acontece em Porto Alegre. Pois é, essa semana a gente registrou um surto da doença mão-pé-boca nas escolas infantis aqui da capital. Já são 160 casos confirmados. E para conversar com a gente, eu estou aqui com o Dr. César Rich, da Santa Casa de Porto Alegre e também professor de Medicina da UBRA. Doutor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Como é que essa doença se propaga? Muito boa tarde. Então, mão-pé-boca, ela é causada por um vírus, a gente chama, são vários vírus, enterovírus, e eles têm a transmissão normalmente enquanto a criança ou a pessoa está com sintomas. Pela saliva, outras secreções, que podem terminar sendo passadas diretamente ou num objeto contaminado, e muitas vezes na fezes também pode ter partículas virais. E, doutor, como é que os pais, podem evitar que o seu filho pegue essa doença, que ele seja contaminado? Então, ela principalmente ocorre em crianças, e aí a preocupação dos pais para evitar que passe de uma criança para outra. Quando começam com sintomas, muitas vezes vai ser um mal-estar, febre, alguma dor no corpo, assim que tu vê que a criança está mais irritadiça, seguida então de menos alimentação, porque começam a surgir as aftas e o desconforto para engolir, e as lesõezinhas clássicas no pé, na mão, no bumbum, muito comum também, e na boca. Esse momento tem muita transmissão do vírus, que pode estar nas secreções que vão sair dessas lesões, na saliva e quando a gente trocar a fraldinha da criança. Tem que ter muita higiene, por isso que eu reforcei como é que isso ocorre, porque a gente termina se contaminando, a gente leva para a nossa boca, para as nossas mucosas, esse vírus. Então, claro que ocorre mais em criança, porque as crianças não têm esse conceito de higiene, nas creches vão pegar os objetos contaminados de uma para outra, alguém passou na boca, passa adiante e a criança se leva. Então, tem que fazer muita higiene das mãos, higiene dos objetos que possam ser contaminados e tentar, assim que identifica o vírus numa criança, a gente retira ela dessa circulação. Então, não é recomendado que uma criança com mão-pé-boca esteja interagindo com outras, porque tem alta chance de transmitir a doença. E, doutor, como é que é feito o tratamento, dessa doença, tanto nas crianças quanto nos adultos? O tratamento é igual? Sim, o tratamento a gente chama de tratamento de suporte. O que é isso? Tem que tentar garantir a hidratação, garantir a alimentação dentro do possível e sintomáticos.
paracetamol inicialmente, se ela tiver náusea ou vômito pode ser medicada também, mas não é uma doença que tem um tratamento específico, não existe um antiviral, um antibiótico para essa doença não. E aguardar a duração, 7, 10 dias, algumas crianças podem ir um pouquinho mais, mas não temos um medicamento específico para mão, pé, boca. E doutor, para encerrar, esses vírus, né, que o senhor comentou que eles podem mudar, a questão dos sintomas, isso influencia na troca dos sintomas ou não? Independente do vírus, os sintomas são os mesmos? Vão ser parecidos, talvez a intensidade das lesões possam variar. Talvez tenha menos lesão no glúteo, mas normalmente as lesões de afta, a febre, a inapetência e algumas ou bolinhas ou só manchinhas nas mãos vão terminar ocorrendo. O Coxsackie é o mais clássico que dá mais lesões, mas os outros não são, vão ser um pouquinho mais brandos, mas vão manter uma clínica parecida. Doutor César, muito obrigada pela tua participação e deixo o espaço aberto aqui para o senhor também fazer, né, suas considerações para quem está nos assistindo. Acho que é importante agora as pessoas saberem que está tendo maior circulação, então acomete adultos e crianças, mas principalmente crianças que não conseguem deixar tão claro, estão se alimentando menos, estão com febre, começaram a surgir aftas, buscar o serviço, né, seja a UBS ou o seu médico particular, para fazer a avaliação e identificar o mais cedo possível. Quanto antes se identifica, se tira da circulação e se evita que as próximas crianças adquirem. Muito obrigada, doutor César. Então, Gui, essas foram as orientações. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Caroline. Todas as dicas estão aí dadas pelo infectologista que trouxe as informações para a gente. Agora é só aí os pais tomarem cuidado aí com os seus pequenos. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de cultura. Segue até o mês de novembro aqui na Câmara a Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. Para este fim de semana tem programação. É feriado de 20 de setembro agora aqui, né, nesse próximo sábado, mas dá para se ajeitar aí para conseguir curtir as atrações. Quem está na posse dessa informação e traz tudo para a gente ao vivo agora é o Gilberto Caetano. Gilberto, boa tarde para ti, tudo bem? Olá, muito boa tarde, Guilherme, e a todos que acompanham o Acontece em Porto Alegre. Bom, nós estamos aqui no Teatro Glênio Pérez, porque neste final de semana, hoje, sexta-feira e sábado, tem mais uma edição, mais um espetáculo aí na 9ª Mostra de Artes Cênicas e Música aqui da Câmara Municipal. O espetáculo que será apresentado hoje à noite e amanhã se chama 2050 do Grupo Jogo, um espetáculo inspirado num texto do Iberê Camargo, escrito há mais de 30 anos, que fala sobre a relação da cidade com o Lago Guaíba. Para explicar como é que vai funcionar, enfim, o show de hoje à noite, eu estou aqui com o diretor e dançarino que se apresenta nesse espetáculo, Alexandre Dil. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo à TV Câmara. Por que 2050? Fiquei curioso para saber por que o espetáculo tem esse nome. Me explica para a gente como é que vai funcionar, quanto tempo de show, como é que será essa apresentação, que estilo de dança vocês vão proporcionar aí para o público que virá o Teatro Glênio Pérez hoje à noite. Então, o espetáculo 2050 é uma reflexão, uma metáfora que a gente faz a partir do texto Urge Tombar o Guaíba, do Iberê Camargo. O Iberê escreveu esse texto em 93 e ele faz uma reflexão, lá em 93, sobre como seria Porto Alegre, como estaria o Rio Guaíba em 2025. A gente estreou o espetáculo o ano passado dentro da programação do Porto Alegre em Cena, a gente fez a abertura do Porto Alegre em Cena ano passado. É um espetáculo construído a partir de um edital chamado Revolta da Dança, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre com o Instituto Goethe. Então, esse espetáculo foi financiado pelo Instituto Goethe. A gente fez uma segunda apresentação depois, uma segunda temporada no edital das artes do Teatro da Santa Casa, e agora a gente está na mostra do Teatro Glênio Pérez. O espetáculo tem 45 minutos. E nós somos 3 bailarinos em cena, os 3 bailarinos criadores desse espetáculo, e além dessa equipe, mais a equipe de som e de luz e a produção. O cenário é feito digitalmente, então ele é um cenário também imaginado a partir das obras do Iberê Camargo, que ganham vida através da animação gráfica, e
a gente está esperando todo mundo aqui hoje a partir das 19 horas e amanhã. Ainda tem ingressos, os ingressos podem ser retirados a partir das 18 horas e 30 minutos. E se restarem ingressos ainda até o final, as pessoas que chegarem, a gente dá uma tolerância de 5, 10 minutos até todo mundo entrar. Tu falaste sobre o cenário, né? Antes de começar a gravação, o ao vivo aqui a gente pensou, né, em tentar ligar aí para mostrar como é que, enfim, as pessoas que vierem até o Glênio Pérez aqui virão o palco, mas precisa de um especialista, né, para ligar esse equipamento. Mas estava conversando contigo, Alexandre, tu tem mais de 30 anos aí de dança, né, de trabalho aí com a dança. Fala pra gente sobre essas iniciativas, como a Mostra de Artes Cênicas aqui do Teatro Glênio Pérez, né, que incentivam espetáculos, dança, música, teatro, circo, porque muitas vezes essas atividades culturais são negligenciadas, né, então uma iniciativa como essa aí da Câmara de Vereadores faz toda a diferença para o pessoal que trabalha com arte e cultura aqui na cidade. Com certeza. Eu acho que o edital da Mostra Glênio Pérez é uma das poucas iniciativas que Porto Alegre tem ainda de um fomento de um trabalho digno, assim, com uma grana para se apresentar, porque geralmente os espetáculos e os editais são assim, né? Assim, geralmente a bilheteria. E essa mostra abre para que o público venha assistir algo gratuitamente, como uma devolução do dinheiro dos impostos que as pessoas pagam, com qualidade técnica, com qualidade artística, com vários espetáculos o ano inteiro, com qualidade artística, com artistas incríveis da cidade. Então eu acho que é uma das iniciativas e uma das poucas iniciativas ainda que Porto Alegre tem que consegue fazer essa manutenção desse lugar de fomento de plateia, de apresentação do que existe na cidade de produção cultural. Acho que é uma iniciativa incrível, que venham ainda a 19ª, a 11ª, a 12ª mostra, e vai ser muito legal. Exatamente, tu destacou aí, importante destacar novamente que é gratuito, né? Muitas vezes as pessoas, né, a gente sabe que é complicado, não tem, né, como investir, enfim, um dinheiro que às vezes vai fazer falta, muitas vezes também para comprar alimentos, digamos assim, outras questões, né? Então essas iniciativas que possibilitam aí o público mais vulnerável, as pessoas que não têm tantas condições assim são muito importantes. Obrigado, Alexandre. Desejo aí um ótimo espetáculo hoje à noite, amanhã, tanto hoje quanto amanhã, a partir das 19h, né? Certo, é isso aí. A gente aqui agradece mais uma vez participar da mostra. Acho que essa é a 4ª vez que o Grupo Jogo participa da mostra. E a gente fica muito feliz de poder mostrar o trabalho num lugar que é do povo, né? Exatamente. Então esse foi o Alexandre Dil, que é diretor e bailarino, né, do espetáculo que será apresentado hoje à noite. Lembrando que o Teatro Glênio Pérez fica no 2º andar aqui da Câmara Municipal, na Avenida Loureiro da Silva, 255. Tem estacionamento, enfim, gratuito também. Então estão todos convidados. Eu fico por aqui, Guilherme, e volto contigo no estúdio. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Gilberto, pelas informações. Boa tarde para ti. Boa tarde também aí para o nosso entrevistado que participou com a gente. É sempre bom reforçar que a apresentação é hoje, sexta-feira, às 19h. Amanhã, sábado, dia 20, também às 19h. A entrada é gratuita e, como foi mencionado ali, a retirada dos ingressos pode ser feita meia hora antes das apresentações e também deixar avisadinho ali que se atrasar 5 minutinhos, não tem problema que eles vão dar esse tempinho de tolerância para você poder aí acompanhar a apresentação do grupo. E continuam os trabalhos de reconstrução da capital após a enchente do ano passado. Nesta semana, mais uma unidade de saúde foi devolvida à cidade. A unidade Vila Elizabeth, que fica na zona norte de Porto Alegre, teve as obras concluídas. A cerimônia de entrega ocorreu com a presença do prefeito Sebastião Melo. Mais de R$900 mil em recursos municipais, federais e de emendas parlamentares foram utilizados nos trabalhos de reconstrução e de novos equipamentos, mobiliário, pintura e instalações elétricas e hidráulicas. Mais de 5.500 pessoas são cadastradas para receber atendimento ali. Outros 6 postos de saúde seguem em obras na cidade, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é de que até o fim de outubro, até o fim do mês que vem,
todas elas estejam de volta operando normalmente. A unidade Vila Elizabeth fica localizada na rua Paulo Gomes de Oliveira, número 170, e funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então aí para a população da Zona Norte da Vila Elizabeth, a unidade de saúde está lá abertinha novamente, aguardando aí sua necessidade de atendimento. Bom, ainda falando de saúde, dependendo do estado em que estiverem, um doador de órgãos e tecidos pode salvar 8 pessoas ou mais. O mês de setembro também faz parte da campanha para conscientizar a sociedade da importância desse gesto de amor ao próximo. A gente circulou por Porto Alegre para ver atividades que acontecem na capital durante este mês. Quem nos traz mais informações é a repórter Vanessa Schmidt. Setembro é verde, a cor da esperança que se renova na vida de quem recebe um transplante. E para marcar esse mês, que transforma despedidas em recomeços, várias atividades estão sendo realizadas aqui em Porto Alegre. Uma delas acontece aqui na Santa Casa, no Banco de Tecidos, que esse ano completa 20 anos. E para a gente entender o que está acontecendo nessas comemorações, eu converso agora com a Kellen Machado, enfermeira aqui do Banco de Tecidos. Kellen, é uma atividade com certeza muito importante, mas quero que tu nos diga, o que é o Banco de Tecidos? Tudo bem? Tudo bem. Então, o Banco de Tecidos da Santa Casa, ele hoje está celebrando 20 anos. É um banco de tecidos onde a gente capta pele de doadores falecidos através da autorização familiar. Esta pele, ela então transformada em curativos para pacientes grandes queimados. Hoje o Banco da Santa Casa, ele atende o Rio Grande do Sul e também outros estados do nosso país. E a gente sabe que durante o mês, várias atividades acontecem aqui na capital. E uma delas está acontecendo aqui atrás de nós, Queria que tu nos comentasse o que está sendo promovido ali. Bom, a Santa Casa, então, esse ano está com a campanha A Vida Cabe no Seu Sim, que vem para estimular a população e os profissionais de saúde a falar sobre a doação de órgãos e se declararem doadores. Então, o evento de hoje, além de celebrar os 20 anos do Banco de Tecido, ele traz também muita informação, muito conhecimento sobre essa terapia, a doação de tecidos, então, para pacientes grandes queimados, estimulando a população a falar sobre isso, estimulando os profissionais de saúde a trabalhar com essa temática. E também hoje a gente vai falar de uma nova terapia que vai ser implantada aí nos próximos meses no Brasil, que é a utilização da membrana amniótica. Então, além do curativo com pele humana, nós também teremos a utilização da membrana amniótica para esses pacientes com grandes queimaduras. E o bom dessas atividades é que as pessoas que saem daqui já saem divulgando essa campanha, já saem divulgando e tornando cada vez mais acessível, a questão da doação de órgãos, de tecido. Exatamente, a gente observa aqui na Santa Casa um aumento, inclusive, no número de doadores após o mês de setembro, porque justamente por falar do assunto, as pessoas levarem esse assunto para dentro das suas casas, a gente observa esse aumento, então, nos próximos meses aí com a doação de órgãos. E essa é só uma atividade, nós teremos outras ao longo do ano, quem sabe ao longo do mês aqui? Com certeza, a Santa Casa, então, lançou a campanha no início do mês de setembro e ao longo do mês também tem outras programações. O Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, está também organizando um simpósio para o final do mês de setembro. Então já vamos convidar o pessoal. Quem não pôde participar hoje não tem problema, tem até o final do mês para participar. Pode acompanhar as redes sociais da Santa Casa também. Exatamente. Então esse simpósio que eu trouxe para vocês, ele acontece entre os dias 22 e 24. É promovido pela Central de Transplantes do Estado e também vai ter muita informação para os profissionais de saúde e divulgação dessa causa tão importante que é a doação de órgãos. Kellen, antes de te devolver ali para a palestra, vamos reforçar então essa campanha, O setembro é verde, mas a gente quer que a campanha prevaleça o ano inteiro. Isso é muito importante. Então, a campanha da Santa Casa, ela foi lançada, A Vida Cabe no Seu Sim, agora em setembro, mas a gente segue com ela ao longo do ano, trazendo muita informação para a população. Nós temos também na Santa Casa que as pessoas podem estar buscando informações através do 1salva8 Santa Casa Poa. Então, a gente coloca lá muita informação, depoimentos de famílias que foram doadoras de órgãos ou pacientes que transplantaram. Então, quem quiser saber mais sobre como se tornar um doador, pode estar consultando também as redes sociais da Santa Casa.
Perfeito, obrigada por falar conosco, um bom trabalho e parabéns ao Banco de Tecidos. Muito obrigada, boa tarde. E é isso aí, né? 20 anos do Banco de Tecidos da Santa Casa de Porto Alegre. E aí comemorados, né, agora no Setembro Verde, o mês de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. Volto para o estúdio. Obrigado, Vanessa. Importantíssimas as informações aí trazidas. O IBGE anunciou o início da pesquisa especial sobre as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Essa pesquisa tem o objetivo de entender como a população foi impactada pelas cheias e como está a vida das pessoas um ano após o desastre. O levantamento é inédito e acontece até o dia 19 de dezembro, com mais de 30 mil moradores de 133 municípios gaúchos, exclusivamente por telefone, que vai aparecer aí na tela. O objetivo é traçar um panorama detalhado dos efeitos sociais e econômicos provocados pelas enchentes. Os domicílios receberam uma carta sobre a participação na pesquisa, com um pedido para que os informantes salvem esse número que está aparecendo aqui, que é o número do IBGE, na agenda de contatos e atendam a ligação. As informações serão coletadas diretamente em chamada telefônica para o celular dos informantes e têm o sigilo garantido por lei. Aqui em Porto Alegre, as ligações vão ocorrer até o dia 26 deste mês. Valendo lembrar que o IBGE não vai pedir qualquer valor em dinheiro para a população que receber essa ligação. Qualquer atitude semelhante, é importante que o cidadão saiba que é golpe. E o acampamento Farroupilha segue até este domingo, dia 21, no Parque Harmonia, aqui atrás da Câmara Municipal. Entre as diversas atrações, tem uma que está chamando a atenção do público. Um doce para os dias quentes, feito com erva mate. Pensa em sorvete, logo vem à nossa mente sabores mais tradicionais, como chocolate, morango ou flocos. Mas e se eu te contar que tem um lugar aqui no acampamento Farroupilha que está inovando, misturando erva de chimarrão para fazer um sabor totalmente diferente. Isso mesmo, sorvete de erva mate. Antes de tudo, a gente quer conhecer essa iguaria, né? Já estou aqui com a Ilana, que é proprietária da Padoca Artesanal. Ilana, que história é essa de sorvete de erva mate? Conta pra gente da onde que saiu essa ideia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Então, a gente faz sorvetes artesanais, né? Eu sou apaixonada pelo sorvete expresso, que é essa máquina que faz sorvete tipo McDonald's, só que a gente faz totalmente artesanal. A gente prepara a calda, então a gente tem essa abertura de fazer criativos. Estando no acampamento Farroupilha, eu e o meu marido, a gente falou, se a gente cria um chimarrão, né? A homenagear a cultura gaúcha, né? Já que a gente está aqui, usar os elementos gaúchos e agora, inclusive, a gente fez com caldo de bergamota. Porque é isso, né? Gastronomia é cultura e afago também, né? Nada melhor para homenagear o gaúcho. E olha só que bacana, né? Eles estão misturando a tradição, a erva mate, que a gente tem um sabor mais amargo, mais refrescante, ela se torna doce para virar um sorvete. Como é que tá a aceitação do público? Tem bastante movimento, a gente passa por aqui e vê. Tem sido ótimo, tem sido melhor que a gente esperava. A gente está lutando para conseguir atender a demanda. É um sorvete que vai ficar aqui limitado à Semana Farroupilha. É uma experiência, tá? Quem é fã de chimarrão adora, volta e assim, tem a opção de comer só o chimarrão ou chimarrão e creme. E o pessoal quer só chimarrão, a grande maioria. Tem sido ótimo, o pessoal tem adorado, tem sido muito melhor do que a gente esperava. Mas é uma edição limitada, a gente sabe que é um sabor criativo para uma data especial, assim. Que bacana, né? Quem sabe fica no cardápio, vamos ver, né? Mas conta um pouquinho pra gente sobre a Padoca, né? Da onde que vocês são? Faz tempo que vocês vieram só para acampamento? Não, a Padoca iniciou em Garopaba. Eu moro há 8 anos em Garopaba, morava, né? Eu sou gaúcha, mas fui morar, realizei sonhos de morar na praia e agora voltei. Mas foi porque eu tive questões pessoais. Nosso primeiro acampamento tem sido muito legal. A gente está chegando em Porto Alegre, apareceu essa oportunidade do acampamento, a gente resolveu participar e tem sido super legal. A gente vê que tem aberto muitas portas, a gente tem conhecido muita gente. Então agora os próximos passos vamos ver. Assim, foi tão bem aceito que a gente está realmente pensando em talvez a possibilidade de botar um ponto fixo, porque a gente está sábado e domingo no Brick da Redenção, né? E é isso, essa tem sido a minha volta para Porto Alegre. Que bacana, voltando para suas raízes, né? A tradição através do sorvete também. Então quero que tu convide o pessoal, Ilana, para vir conhecer, para vir saborear. Então o sorvete de erva mate e os outros sabores que vocês têm. Galera, vem, que é uma edição especial. O acampamento Farroupilha está muito legal.
A gente está aqui na parte nova do Parque Harmonia, é lindo, vale a pena. O pôr do sol aqui é incrível, os shows estão muito bons, está muito organizado, assim, a energia do local está realmente diferenciada. Vem, aproveita e vem tomar um sorvete de chimarrão. Mas, Ilana, como boa gaúcha, eu fiquei curiosa. Tô louca pra provar esse sorvete de erva mate. O que é que tu me indica? Vamos provar, então, o sorvete com calda de bergamota e farofa de cookie. Que delícia, vamos lá. Pois é, agora já que a Ilana vai me dar o sorvete, vamos inverter os papéis, Ilana? Vamos lá. Ó, galera, não demora porque o sorvete derrete muito rápido. Vem aqui então participar do acampamento Farroupilha. Estive lá semana passada com a Caroline Cardoso, a nossa TV, e olha, muito delicioso, muito gostoso esse sorvete com gosto bem diferente aí que a gente não imagina de erva mate. A padoca artesanal está bem na entrada principal do Parque Harmonia, próximo ao piquete da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Lembrando, você tem hoje, sexta-feira, tem amanhã, sábado, tem domingo, os últimos dias para curtir aí o acampamento Farroupilha e comparecer ali para experimentar essa iguaria. Tudo que é bom, dura pouco. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. As principais notícias do Legislativo estão no nosso canal no YouTube. Fica aqui um pedido de desculpas desse apresentador que está com a fala um pouco fanha, o resfriado me pegou, mas estive aqui firme e forte para fazer o programa ao vivo para vocês. Na sexta-feira que vem, tô aqui de volta te esperando. Tchau, tudo de bom!